Graça e paz a todos vocês que nos acompanham, que nos assistem, que estão no canal, no YouTube acompanhando essa reunião. Que o Senhor esteja e continue te abençoando em nome de Jesus. Não desfoque, não distraia, não vá para a cozinha pegar alguma coisa para comer. Você vai conseguir esperar até o encerramento dessa reunião, em nome de Jesus. Mas fique ligado com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Ele está construindo, porque nesse tempo, nesse período em que nós estamos reunidos aqui, você está fazendo ao Senhor um culto, você está declarando ao Senhor um culto, você está declarando uma assembleia solene ao Senhor. Então, por favor, não se distraia, não tire o foco daquilo que Deus está fazendo. Eu creio que desde o princípio, desde o momento que nós começamos essa reunião, eu tenho plena convicção dentro de mim, no meu espírito, que o Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando e o Senhor está trazendo conscientização dentro de você acerca de quem Ele é. Eu acredito que nesses dias, Deus está trabalhando dentro de cada homem, de cada mulher, de cada família e trazendo para dentro de cada lar a clareza de quem somos. Eu acredito que nesses dias Deus está despertando nos nossos corações para que nós possamos entender quem somos e a partir desse entendimento nós possamos dar um culto verdadeiro ao Senhor. Eu entendo que nesses dias nós estamos levantando altares ao Senhor dentro das nossas casas. E queridos, deixa eu dizer para você uma coisa: no momento que voltar à normalidade, todas as coisas, não permita que as coisas dessa vida te tirem do lugar do Senhor. Não permita que você se desvie do propósito de Deus. Não permita que você não encontre mais horário para estar com o Senhor. Pelo contrário, que esses dias venham realmente ensinar para você o que você está construindo e o que você está fazendo para que o Senhor seja construído dentro de você e através de você. Que nesses dias a tua casa seja sim uma extensão desse lugar, dessa casa, mas que nesses dias a tua casa não deixe de viver o verdadeiro evangelho. Que nesses dias você, pai, entenda para que Deus te chamou. Que nesse dia você, mãe, entenda para que Deus te chamou. Que nesses dias você, filho, sirva ao Senhor com interesse de coração. Que você não ande distraído. Eu chamo a atenção de você, pai e mãe, não faça o culto somente você na sala ou no quarto, mas chame a tua família para estar com você. São dias que Deus nos chamou para alinhar a nossa casa e nós precisamos compreender isso. Arrependimento é retorno, e retorno é voltar àquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, aquilo que é santo e aquilo que é lícito. E justamente Deus nos chamou para esses dias, para dentro das nossas casas, para nós colocar a nossa casa em ordem. E por que nós precisamos colocar a nossa casa em ordem? Porque Deus está preparando homens e mulheres para aquilo que há de vir, mediante aquilo que Ele está fazendo e derramando, para que nós possamos fazê-lo realmente conhecidos. Nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus, e essa palavra tem por título Deixando de Ser Menino. Eu acredito que nesses dias é muito importante que nós venhamos entender em que situação estamos vivendo a nossa vida. Se nós já deixamos de ser meninos na fé, se nós já alcançamos a maturidade no Senhor, se nós já saímos do processo de menino para alguém que está procurando alcançar a sua maturidade, ou se ainda as nossas ações condizem com ações de meninos, se ainda o nosso posicionamento mediante o Senhor ainda permanece como de um menino, ou se o nosso posicionamento perante o Senhor e perante o seu Evangelho tem sido de homens que entenderam para que foram chamados, de pessoas que compreenderam e estão permitindo ser desenvolvidas a partir do Espírito Santo para cumprirem o chamamento da igreja do Senhor. Queridos, o chamamento da igreja do Senhor, ele está ligado a todos aqueles que dizem que pertencem ao Senhor e que são filhos do Senhor. Não está ligado a um título de pastor, de apóstolo, de profeta, de mestre, de evangelista. Não está ligado somente a esse título, não está ligado somente a esse encargo, mas está ligado a todos aqueles que proclamam o Senhor como o Senhor das suas vidas. O fazer Cristo conhecido, sermos testemunhas de um Senhor que está vindo, que está voltando, compete a todos nós como igreja, mas nós não podemos representar um Deus todo-poderoso, soberano sobre tudo, com uma mentalidade de menino, em que nós mudamos os nossos pensamentos todo momento, em que nós estamos titubeando em dois pensamentos, em que hoje nós cremos em algo e amanhã nós não acreditamos mais, em que hoje nós defendemos algo que dizemos que é do Senhor e amanhã nós já não sabemos se é do Senhor.
E é justamente isso que Deus está fazendo nesses dias, desconstruindo uma mentalidade humana dentro de nós, um pensamento de escravo de meninos, e construindo dentro de nós o seu pensamento, a sua vontade, para que nós possamos ser preparados para aquilo que nós como igreja devemos fazer a partir desses dias. E se nós não compreendemos essas coisas, nós vamos ser alguém que tem direito a uma herança, e que vamos ver essa herança, mas não vamos poder nos alimentar e comer dela. Por quê? Porque a nossa mente ainda está condicionada a viver uma vida de menino. O que Deus tem feito nesses dias, e quando eu falo nesses dias, irmãos, eu não estou só me referindo a esses 40, 50, 60 dias de pandemia, mas estou me referindo nos dias do Senhor, do que Ele está fazendo nas nossas vidas. Esses dias podem ser 100 anos, podem ser 50, pode ser 1000, são dias em que Deus está fazendo coisas, está desenvolvendo coisas dentro de nós. E especificamente nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus nos chamou para um lugar de arrependimento, para que no secreto o nosso caráter possa ser construído mediante o caráter de Deus. Eu tenho dito todos esses dias que eu tenho ministrado, o Senhor tem nos chamado para um lugar, e nesse lugar tem um espelho, que o propósito desse espelho é que nós possamos nos olhar, e a partir do que vemos, nós possamos caminhar em arrependimento. E pastor, aquilo que eu não vejo, fique tranquilo, que quando você começar a olhar só para dentro de você, o Espírito da verdade vai revelar o que precisa ser mudado dentro de você, e você vai ser construído pelo Espírito. São dias em que Deus está tratando com o indivíduo, irmãos. Não são dias que nós vamos apontar o dedo, mas são dias que nós vamos olhar para dentro, e a partir daquilo que estamos sendo construídos pelo Senhor, vamos compartilhar para que outros também alcancem a graça do Senhor e alcancem a maturidade por meio da palavra e do Espírito do Senhor. É justamente isso que nós precisamos compreender nesses dias. Se não houver uma compreensão clara dessas coisas, nós vamos passar tempo e vamos investir tempo, mas não vamos chegar a lugar nenhum. É como aqueles que estão correndo sem propósito, sem objetivo, como aqueles que estão gerando somente vento que não chega a lugar nenhum. Mas Deus tem nos chamado para um tempo de propósito, claro. Deus tem nos chamado para um tempo em que nós precisamos tomar um posicionamento. Deus tem nos dito a seguinte questão para a igreja do Senhor nesses dias: deixe de ser menino e comece a ser homem. Comece a ter uma postura clara e correta. Comece a ter uma postura acerca de quem você é. Comece a ter clareza da tua identidade. O que Deus está fazendo nesses dias, igreja, Ele está revelando para nós quem somos. E a partir da revelação de quem somos, nós vamos perceber se nós somos filhos do Senhor, se nós estamos refletindo quem Ele é por meio da nossa vida, ou se nós vamos ver que nós só somos alguém que frequenta uma denominação, um espaço de culto, de reunião, mas que na verdade dentro nada mudou. Porque se a minha forma de lidar com a vida, se a minha mente não mudou, se a forma com que eu lido com as situações continua a mesma, é porque eu sou um frequentador de um espaço religioso, mas eu não sou um filho do Senhor, um filho de Cristo. E por que não? Porque eu não tenho as características do Pai. Eu só posso dizer que sou filho quando essas características fazerem parte de quem eu sou, forem parte do meu caráter. Se as minhas decisões não se parecem com a de Cristo, eu ainda permaneço sendo um frequentador de um templo, porém eu não sou alguém que me sujeitei ao senhorio de Cristo, logo eu não sou filho desse Senhor. Abra a tua Bíblia comigo aí na sua casa, você que está aqui, abra em Efésios 4, versículo 14. Diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Por que Efésios 4,14 está falando isso? Porque antes de Efésios 4,14, ele está dizendo outra coisa.
Ele está dizendo que Deus designou alguns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o único propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. E por que Efésios 4,14 diz? Ele diz porque se nós não tivermos a nossa mentalidade transformada, se nós não mudarmos a nossa forma de ver o mundo, se a cultura não for mudada e transformada dentro de mim, se a minha mente não for mudada, eu vou ser um menino frequentando um lugar de homens. Eu ainda serei alguém que continua sendo manipulado por fábulas e por artimanhas de homens. E por quê? Porque esses homens pegam uma verdade, manipulam ela e me subjugam sobre ela, dizendo que isto é a verdade. E é justamente desse lugar que Deus precisa tirar. Deus só vai fazer através de você, irmão, no momento que você deixar de ser menino, no momento que você deixar de viver por meio de fábulas e de conversas, de questões que não levam a nada. Deus não vai fazer nada através de pessoas que não estejam dispostos a se tornar pessoas maduras na presença do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso? Em que existe um período da meninice, mas não é a tua vida toda. Você pode ter situações de agir como um menino, mas Deus está nos chamando como igreja para esse tempo, para alcançarmos maturidade. Ele está dizendo, eu dei pessoas para a igreja, eu entreguei essas pessoas, por qual propósito? Elas precisam instruir acerca da minha palavra. Se um apóstolo, um profeta, um pastor, um mestre, um evangelista fala a partir do que ele pensa, ele não é verdadeiro. Se ele fala somente a partir daquilo que ele imagina e acha, de fábulas que ele desenvolveu, ele não é um apóstolo do Senhor, ele não faz parte desse texto, desse versículo, porque o propósito desses homens é desenvolverem dentro de nós, dentro de mim e de você, a clareza de quem é Cristo, por meio do quê? Da verdade de Cristo e do Evangelho de Cristo, a doutrina do Espírito Santo sendo trabalhada em nós, implantada em nós, até que venhamos compreender e entender todas as coisas por meio de Cristo. Porque todo aquele que instrui acerca das coisas que não estão escritas, ele pode ter o título de qual seja, apóstolo, seja o que for, pastor, profeta, mas se não está adequado à palavra de Deus, ele é um mentiroso. E como que eu vou desvendar a mentira? É quando eu deixar de ser menino. Por isso que a palavra diz em Efésios 4, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. E por que agitados? Porque sempre nós estamos procurando alguém que dê uma resposta acerca daquilo que nós queremos saber. E aquela resposta precisa agradar o nosso espírito, agradar a nossa alma e agradar o nosso ego. Sendo que o propósito da palavra é confrontar o ser interior, é confrontar o ego do homem, é confrontar as nossas verdades até que elas sejam destruídas, para que a única verdade, a verdade do Evangelho, do Espírito Santo, adentre dentro de nós e governe acerca de nós, a partir de todas as coisas que são geradas pelo Espírito dentro de nós. Pessoas que vivem agitadas de um lado para o outro, procurando alguém que fale algo que agrade ao seu coração, são meninos. São pessoas que não se sujeitam ao Evangelho de Cristo, são pessoas que não se sujeitam à mensagem do Evangelho, são pessoas que não entenderam que para que o Evangelho nasça dentro de si, é necessário o arrependimento, é necessário pedir perdão, é necessário parar de viver uma vida em pecado. Não existe dentro da Bíblia o Evangelho que amacia o ego dos homens. A palavra é muito clara, o Evangelho confronta a maneira de vida dos homens, para que os homens possam viver uma forma de vida que glorifique a Cristo. O propósito do Evangelho é glorificar a Cristo. O propósito do Evangelho não é glorificar o homem. Porque no momento que o homem é glorificado, ele não é glorificado para a sua glória, ele é glorificado para a glória de Cristo. E por quê? Porque Cristo habita nele, e tudo que ele faz é para que Cristo seja conhecido. É por isso que eu tenho plena confiança, convicção dentro de mim, e nada muda isso, porque é uma convicção do Espírito dentro de mim.
A igreja que vai fazer a diferença nesses dias não é a igreja que fala muito bonito, que tem um discurso que prende, mas é a igreja que vive o simples do evangelho. É a igreja que tem a simplicidade dentro de si, mas não é simplista. É a igreja que se sujeitou ao governo do Espírito e vive a partir disso. As suas decisões são pautadas nos princípios da palavra. A igreja dos movimentos, a igreja dos shows, a igreja que atrai pessoas por meio de movimentações que não são o Cristo, essa igreja está fadada a morrer, porque ela não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela que se sujeita ao senhorio de Cristo, é aquela que vive a sua vida se parecendo com Cristo, é aquela que dá testemunho por meio da sua vida quem é Cristo. E é justamente essa igreja que o Senhor está levantando, é essa igreja que o Senhor está construindo, é essa igreja que o Senhor está preparando, porque o mundo só conhecerá o Cristo através de uma igreja que testemunha quem Ele é. É por isso que Efésios deixa muito claro: nós precisamos parar de ser agitados de um lado para o outro, nós precisamos deixar de ficar acreditando em fábulas, nós precisamos parar de andar no meio de artimanhas. Pare de acreditar em tudo que te falam, se você não tem na palavra o que guia, o que norteia as tuas decisões. Não é você, se você quer ser igreja de Cristo nesses dias, você não pode estar procurando pastores segundo o seu coração. Você precisa procurar homens bíblicos, homens que falam acerca do evangelho de Deus, homens que olham para você e para mim e dizem para você: se arrependa dos seus caminhos, porque o reino do Senhor está chegando. O evangelho de Deus é o evangelho de confronto. Ele confronta a nossa vida. Meninos são levados pelos ventos, homens maduros são conduzidos pelo Espírito da verdade. Você quer saber se ele é homem ou se ele é menino? Perceba como ele se movimenta no meio, como ele faz. Se cada onda nova gospel que aparece, ele se move daquela forma: menino. Por que menino? Porque ele não tem um propósito claro do que ele está construindo no Senhor. Homens são conduzidos pelo Espírito. Às vezes você pode ver homens que estão indo para um lugar que você fala: onde que vai dar isso? Ninguém está indo para esse lugar, está todo mundo indo para a esquerda, esse cara está indo para a direita. Você quer saber quem está certo, irmão? Pega a palavra de Deus, analise as escrituras, você vai ver o fruto de cada um, e a partir do fruto você vai definir se ele está frutificando para o Senhor ou se ele está frutificando para si mesmo. Meninos se envolvem em movimentos, meninos se envolvem em coisas, meninos precisam de algo para alegrar sua alma. Homens maduros são conduzidos pelo Espírito da verdade. O Espírito da verdade, a primeira coisa que ele faz, ele diz para mim: Isaías, olha para dentro de você, Isaías, perscrute o teu coração, porque você precisa pôr a tua casa em ordem. O Espírito da verdade, ele fala comigo a partir do que eu preciso transformar dentro de mim, numa decisão de humilhação e arrependimento. O Espírito da verdade, ele me confronta até que eu me torne semelhante ao meu Senhor. E como eu me torno semelhante ao meu Senhor? Quando a minha postura de vida é adequada ao meu Senhor. E é essa igreja que Deus está procurando, é essa igreja que precisa ser desenvolvida nesses dias. Abra comigo em Romanos 8,14. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Qual que é a condição para ser filho? A condição para ser filho é ser guiado pelo Espírito Santo. Não é andar pelos seus achismos, pelas suas vontades. Eu acordei hoje, eu tive uma percepção. Irmão, vai orar. Porque se a percepção não foi gerada por meio do Espírito, é carnal, é mentirosa, é enganosa. Pastor, eu orei para fechar aquele negócio e a coisa está desandando. É porque você não orou, você só quis dizer que orou, para poder encontrar dentro de você uma desculpa para fazer aquilo que você já tinha determinado no teu coração que ia fazer. Então não diga que a oração não funcionou, na verdade você não orou. Você procurou uma desculpa para fazer algo, para depois poder culpar alguém,
daquilo que não deu certo. Porque aquilo que Deus aprova, meus irmãos, existe dentro do nosso coração uma certeza absoluta, porque Ele fala com os seus filhos. Existe algo que dentro de nós fala e clama e diz: vai, porque eu sou contigo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Condição para ser filho: ser guiado. Se eu vivo a minha vida dissolutamente, se eu me movo como quero, se eu vou para onde eu quero, eu não sou filho. E não sou eu quem digo, é a palavra do Senhor. Guiados nesse texto significa alguém que é conduzido, sendo segurado com as mãos. Alguém que é levado até o destino final. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Não adianta pegar na minha mão nos momentos difíceis somente. Você precisa se entregar por inteiro e ser conduzido por mim, pelo meu Espírito, até a conclusão de toda a obra na sua vida. Nós temos que parar de ser pessoas que só vão até Cristo por meio da necessidade. Aceitamos ser conduzidos por Ele nesse momento, mas quando as coisas melhoram, estão bem, nós tomamos de novo o controle da nossa vida e dizemos estar servindo ao Senhor. É justamente isso que não pode mais acontecer no meio da igreja de Cristo. Nós precisamos ser conduzidos em segurança pelas mãos, por meio do Espírito, até que sejamos levados ao nosso destino final. Qual é o nosso destino final? Nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador. E nós só vamos nos encontrar se toda a nossa vida estiver alinhada a Ele. Não está mais ligado a quem e como você quer fazer, mas está ligado a quando você vai obedecer. Quando você vai decidir se entregar ao Senhor por inteiro e de verdade, parar de viver por necessidade e começar a andar por propósito. Porque toda vez que o sapato aperta, irmão, todo mundo ora. Eu pergunto para você, precisávamos ter um jejum nacional só por meio do que aconteceu? A igreja precisava ter esperado tudo o que aconteceu para fazer? Não precisava. Mas por que fez? Porque apertou o sapato no pé. Entenda que eu não estou desconsiderando o que foi feito, pelo contrário. Eu estou dizendo o quanto ainda nós como igreja somos meninos. Porque se nós estivéssemos fazendo o nosso trabalho de igreja, guardando o nosso coração, jejuando, orando, buscando ao Senhor, entregando a nossa vida para fazer a vontade de Cristo, eu digo para você, talvez nós não estivéssemos passando por algumas coisas que estamos passando nesses dias. Pastor, mas a palavra diz que é necessário que essas coisas aconteçam, sim. Mas quando eu falo aqui, eu falo para a igreja. E se você ler a Bíblia, você vai entender o que eu estou dizendo. A igreja não podia estar em terror. A igreja não podia estar apavorada e temerosa. A igreja deveria estar nesses dias gloriosa e apresentando Cristo àqueles que estão precisando nesses dias. Nós não deveríamos estar participando das rodas da reclamação, das rodas do infortúnio, das rodas da desgraça. Nós deveríamos estar sendo cura para essas pessoas que estão desesperadas. Nós não deveríamos estar trancafiados no nosso mundinho. Nós precisaríamos estar nesses dias orando por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E que por meio desse momento o Senhor seja revelado através da vida deles. E clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, por favor, permita que seja por meio do meu testemunho. Sabe qual que é a minha oração, irmãos, esses dias? É que nós venhamos pedir em nome de Jesus que as pessoas conheçam a Cristo por meio do nosso testemunho. Porque a única forma delas conhecerem a Cristo será por meio do testemunho da igreja de Cristo. Nós precisamos entender o porquê estão acontecendo algumas coisas. Não dá para tentar agir como homem no meio de homens se você não alcançou a estatura, você ainda é menino. Você não pode querer ter decisões de homens e depois retroceder como um menino. Ou você toma decisões baseadas naquilo que Deus está dizendo, ou você não toma. Existe mais maturidade naquele que retrocede do que aquele que avança sem ter uma clareza de Deus para fazer o que está fazendo. Não, porque agora o que eu vou fazer? Eu disse tal coisa, eu preciso fazer porque que vão pensar de mim? Menino, porque menino ainda está preocupado com a sua autoimagem. Mas aqueles que são do Senhor, quando eles percebem que eles falam: eu errei, eu pequei, eu dei a informação errada, então estou retrocedendo, pedindo perdão aos irmãos. Eu vou voltar para o Senhor, orar ao Senhor, para que tenha clareza do que eu devo fazer. Homens se arrependem, meninos se justificam.
Homens reconhecem que erraram e se submetem ao Senhor de Cristo para que eles possam acertar e fazer Cristo conhecido. Meninos tentam justificar todos os seus erros e sempre procuram alguém para dizer o motivo do seu erro. Ah, veja bem, eu não teria errado se não fosse o Zezinho. Ah, se não fosse a Maria, eu não teria errado. Não, querido, você errou porque você não parou para ouvir ao Senhor, porque você precisava dar resposta à necessidade de algumas pessoas. Nós precisamos, igreja, de uma vez por todas compreender que nós somos chamados para caminhar dentro de um propósito. Qual é o propósito? Sermos testemunhas de Cristo. Até quando? Até que Ele venha. Se nós não compreender essas coisas, nós vamos ficar andando em círculos. Me perdoa a expressão, mas nós vamos ficar como cachorro, correndo atrás do rabo e não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos alcançar nada, porque sempre nós estamos preocupados conosco e não com o propósito de Deus a partir das nossas vidas. Abra comigo Gálatas 4, versículo 1. E cutuca o irmão do lado da tua casa e dá um cutucãozinho nele e fala: diga aleluia, irmão. Glória a Deus. Jesus é lindo, maravilhoso, nosso amigo, nosso Salvador, nosso Senhor. Nós te amamos, Jesus. É por ti que nós falamos, é a tua palavra que nos constrange. Irmãos, eu não estou bravo, viu? Fique tranquilo. Eu estou temeroso. Eu estou com temor dentro de mim pelo Senhor nesses dias. Não é parte da alma, mas o temor que eu tenho no Senhor é de alertar a igreja, para que a igreja compreenda no lugar que ela precisa entrar. Que a igreja entenda o lugar que Deus está chamando ela. Não é uma indignação humana, mas é uma indignação no espírito, de saber o quanto nós nos perdemos no caminho, o quanto fomos envolvidos por ventos e não nos permitimos ser envolvidos pela palavra. Em Gálatas 4:1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele Senhor de tudo. O que a palavra está dizendo para nós aqui? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Não, porque eu sou filho de Deus, eu aceitei Jesus, eu fui para a igreja, e agora é agora é festa no AP, aleluia. Não, irmão, se você não alcançar a maturidade, você continua tendo uma mente escravizada pelo mundo. O fato de você ter dito dentro de você que tomou a postura de entregar a tua vida para Jesus, se você não se sujeitar ao processo de Deus, de desconstruir o mundanismo que habita dentro de você, você pode gritar pelas paredes dizendo que você é herdeiro, que você tem tudo, mas você não vai diferir em nada, não vai ser diferente em nada de um escravo. E por quê? Porque em você não há autoridade para que possa assumir a herança e manifestar a partir da herança a paternidade de Deus na tua vida. A nossa salvação é o começo da nossa caminhada. Nós não alcançamos a maturidade quando dizemos sim, nós alcançamos a maturidade quando nos sujeitamos ao processo de Deus nas nossas vidas. Porque a maturidade é desenvolvida por meio de um processo, ela é processual. Se a minha mente não for renovada pelo Espírito de Deus, nós podemos ser herdeiros de tudo, mas sempre estaremos pensando como escravos. Como que o escravo pensa? Ele pede para acessar alguma coisa. Ah, eu posso pegar essa água? Ah, não, mas essa água é tua. Não, mas eu não sei, né? Vai que você se irrita de eu pegar. Mas quando você alcança a maturidade, você acessa a água, porque ela é tua. E por que ela é tua? Porque ela é do teu pai. Se ela é do teu pai, ela te pertence, você pode fazer bom uso dela. Se a nossa mente continua sendo uma mente de escravo, em que nós ficamos presos a coisas pequenas dessa vida, nós ainda temos e vivemos num lugar de herança, mas a nossa mentalidade ainda é de um escravo. Nós não compreendemos o nosso Senhor, nós não conhecemos o coração de Deus, nós não nos sujeitamos a Ele. Então é necessário o quê? Haver uma transformação na nossa forma de pensar. O homem alcança a maturidade nos processos. Esses dias a minha filha menor, a Manuela, ela falou: papai, eu vou fazer 8 anos, ela fez 8 anos no mês passado. E ela disse: pai, eu não quero crescer, eu quero ser sempre pequena. Falei: não, filha, mesmo que você não queira,
você vai passar pelo processo do crescimento, você vai alcançar o crescimento, você vai chegar a um lugar. E ontem nós na mesa ela falando, papai, quando eu casar eu quero ter filho. Num dia ela não queria crescer, mas no outro ela queria casar e ter filho. Por quê? Porque uma criança, ela sempre titubia em vários pensamentos, ela sempre é levada por vento. Por que ela chegou a dizer, eu não quero mais crescer? Porque houve uma conversa dentro de casa, no horário do almoço da mesa, de surgir uma nova criança na casa. Fiquem tranquilos, a Dani não está grávida. Nós brincando para ver qual seria a reação dela, e na hora fala, pai, eu não quero crescer. E por que não quer crescer? Porque o processo do crescimento traz dor e traz perca. Irmão, se você não sentiu dor e não sentiu perca, você ainda é um menino. E não tente almejar lugares de homens maduros, porque você ainda é menino. O processo da transformação vai nos tirar da nossa vontade própria, vai nos tirar do nosso conforto, vai nos tirar da nossa lógica, vai nos tirar de um lugar em que nós ficamos tranquilos, esperando que as coisas acontecem. O processo da maturidade vai nos empurrar para o crescimento e vai dizer para nós o que nós precisamos fazer e em que nós precisamos ser transformados. Ninguém vai alcançar maturidade para tomar posse da herança que está guardada para ele, sem que primeiro se sujeite ao processo de construção de Deus. Eu quero dizer para vocês, maturidade, irmãos, não está ligado à idade cronológica, está ligado ao quanto você se dispôs a se entregar para o Senhor. Existem homens de 80 anos que não têm maturidade de alguns de 20, mas existem homens de 20 que não têm maturidade de uma criança de 5 anos. Não está ligado à idade cronológica, mas está ligado ao quanto eu me disponho a ser governado pelo Espírito de Deus, ao quanto eu sujeito a minha mente ao senhorio de Cristo. Homens maduros são desenvolvidos no processo. Homens maduros não são desenvolvidos em casa dormindo e tomando uma madeira. Homens maduros são desenvolvidos por meio do sofrimento, porque o sofrimento desenvolve o caráter de Deus em nós. Eu não quero sofrer. Então continue um menino. Mas na hora das decisões não queira ser homem, porque você não vai ter voz. Nós precisamos entender o processo que Deus está nos chamando como igreja nesses dias. Ele está dizendo, ei, chega de vocês ficarem tomando leite, chega de vocês ficarem comendo essas coisas básicas. Eu estou chamando vocês para começar a comer comida sólida. Estou chamando vocês para fazer o quê? Para comer algo de substância. Porque isso daí, nossa, essa palavra hoje me ofendeu. Aleluia! O propósito da palavra de Deus é ofender você, para que você cresça. Esse é o propósito. Se você se ofendeu é porque você está deixando de ser menino, porque se você fosse menino você estava, que legal, mas quando eu deixo de ser menino eu começo, peraí. O propósito do Evangelho de Cristo é confrontar o homem a partir do que ele está sendo dentro dele. Esse é o propósito. Abra Romanos 12:2 comigo. O que precisa acontecer com a minha mente para que eu possa me tornar alguém caminhando para a maturidade do Senhor? Precisa haver o quê? Renovação. Romanos 12:2 fala assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que Romanos 12:2 está dizendo? Está dizendo a mesma coisa que Romanos 8:14 está dizendo para você. Se você não se sujeita ao processo de ser conduzido pelo Senhor até alcançar o destino final, você não alcançou maturidade. Porque Romanos 12:2 propõe a nós que nós deixemos de viver a nossa vida por meio daquilo que esse século, que esse mundo ordena e diz, que nós deixamos de tomar as nossas decisões por meio dessa mentalidade do mundo, e que nós sujeitemos a nossa mente a ser transformada perante o Evangelho de Cristo. Para quê? Para que nós possamos experimentar a boa. Processo. E depois da boa vai vir a agradável. E depois da agradável vai vir o quê? Vai vir a perfeita vontade de Deus. E por que a perfeita vontade de Deus vai me alcançar? Porque eu me permiti.
Eu me entreguei a ser levado e conduzido pelo Senhor até o destino final que Ele tinha para mim. Esse é o propósito do Evangelho na minha e na tua vida. A primeira coisa que o apóstolo diz aqui: não vos conformeis com esse século. Ele está falando, não se conforme com a atual mentalidade que o mundo tenta embutir em você. Porque se o mundo que vivemos determinar as suas decisões, você não foi transformado pela renovação da tua mente, logo você não tem como se tornar um filho, porque filho é aquele que faz a vontade do Senhor. Filho é aquele que se permitiu ser guiado pelo Espírito. Filho é aquele que sujeitou a sua vida ao senhorio de Cristo. Então eu preciso parar de tomar decisões mediante esse atual século, mediante o governo desse mundo, mediante a mentalidade que tentam embutir em mim. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que todas as coisas no mundo refutam as coisas de Deus. E o triste disso é que muitas igrejas, que para mim não são igrejas, estão se sujeitando a esse governo do mundo, estão distorcendo a pregação do Evangelho, estão mentindo em púlpitos, falando coisas e falácias que agradam ao coração de homens, para que esses homens fiquem ali cercando eles. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não se arrepender, Deus vai pegar você, e a tua queda vai ser tão terrível, tão triste, que talvez você não tenha mais como se levantar. Se nós não compreendemos o que Deus nos chamou para ser, o que Deus nos chamou para fazer, nós vamos ser pessoas que vão manipular uma palavra da verdade em detrimento de alcançar o sucesso pessoal. Deixa eu falar para você, quando Deus te chamou para o Evangelho, para ser um pregador da palavra, Ele não te chamou para você ter sucesso, Ele te chamou para ser testemunha dEle. Ele não te chamou para te exaltar, Ele te chamou para que você caminhe no lugar de humilhação, até que no momento devido Ele te exalte. A exaltação de Cristo não nos coloca num patamar acima dos outros. A exaltação que Cristo faz em nós nos dá clareza do nosso propósito e nós nos posicionamos nele. Nós precisamos compreender o que Deus está fazendo. Nós precisamos ter clareza das Escrituras. E por que Deus precisa desenvolver eu e você? Deus precisa desenvolver em você e maturidade em mim e você. Por quê? Porque Ele não precisa de pessoas que vão falar de algo que elas não conhecem. Deus está preparando uma igreja, e essa igreja precisa ser embaixadora do seu reino. Essa igreja precisa alcançar maturidade. Por quê? Porque Deus só vai dar autoridade para quem alcançou maturidade. E quando você tiver autoridade, você será um embaixador, não da tua vida, não daquilo que você quer pregar, mas você vai ser o embaixador de um reino que está vindo. O propósito de Cristo, quando Ele fala em Efésios 4, Ele está dizendo o quê? Se sujeite para que você seja desenvolvido, para que você seja enviado. E por que você precisa ser enviado? Porque os meus embaixadores vão ser enviados em vários lugares, em vários locais, em várias situações. Para quê? Para que eles cheguem naquele determinado lugar e mostrem o governo de Cristo. Um menino não pode ser um embaixador, mas alguém que se sujeitou ao processo consegue alcançar a maturidade para se tornar o embaixador de Cristo. Abra comigo lá em Hebreus 11, versículo 1. Queridos, nós precisamos deixar de ser meninos. E a partir desse entendimento nós precisamos ter uma convicção dentro de nós a que reino nós pertencemos. Eu não posso falar de um Deus que eu não tenho convicção de quem Ele é. Eu não posso ser embaixador de um reino do qual eu não conheço a legislação dEle. Eu preciso conhecer o Senhor. Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu preciso ver como é que vai ser. Não, eu preciso me sujeitar. Eu preciso me colocar no lugar de alguém que decidiu ser trabalhado processualmente até alcançar a maturidade para ser desenvolvido e desenvolver por meio de Cristo. E como eu vou alcançar isso? Por meio do quê? De fé. Eu não estou vendo coisas que o Senhor falou ao meu respeito, mas eu tenho fé que eu vou chegar nesse lugar. Por quê? Porque eu estou me sujeitando ao que Ele disse. Porque eu estou abrindo mão, porque eu estou sendo confrontado, mas eu estou me humilhando. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção.
O que é alguém convicto? Alguém que luta e guerreia e briga se for necessário por aquilo que ela defende. Nós temos uma igreja nesses dias, não digo toda ela, mas uma grande parte dela, que não tem convicção da sua fé, que não tem certeza de quem Deus é, que não tem dentro de si uma identidade clara do Cristo. Falta o que? Uma convicção. E a convicção ela não é passada por meio de discurso, irmãos. A convicção é gerada por meio de fé. Fé em quê? Fé em Cristo, por meio do testemunho de Cristo que mudou a minha vida. É essa convicção que nós precisamos ter. Romanos 4:21. Romanos 4:21 diz assim: estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Sabe o que Romanos 4:21 está falando? Está falando sobre o homem que acreditou, mesmo vendo que todas as condições à sua volta diziam o contrário. Está falando de alguém que não viu, mas creu, porque recebeu a palavra e confiou na palavra. O Senhor disse que vai me levar a lugares, o Senhor disse que vai me transformar em um embaixador. O que você precisa fazer? Se sujeitar, e a partir da sujeição você precisa confiar, porque Deus não vai usar meninos. Deus vai usar homens convictos da sua fé, homens que têm clareza, homens que não são levados por vento de doutrina, homens que não ficam titubeando em dois pensamentos, homens que não ficam, hoje Deus falou comigo, tal coisa, amanhã Deus já desfalou o que Ele falou. Eu tenho um problema com gente que toda hora diz que Deus falou alguma coisa, irmão. Porque na sua grande maioria, aquele que diz todo dia que Deus falou alguma coisa, de 10 coisas que Deus falou para ele, 9 não foi Deus. E na caminhada você vai perceber que das 10 que ele disse que Deus falou, 9 ele não foi. Por quê? Porque não foi Deus quem falou. Hoje é um empobrecimento do Evangelho. As pessoas dizem o que pensam, dizendo que Deus disse por elas. E sabe o que você faz com isso? Você torna o nome de Deus envergonhado. Porque você vai chegar perante as pessoas, não, porque Deus disse, mas por que não deu certo? Por que não aconteceu? Então, não sei, pode ser, aconteceu alguma coisa. Não diga, tenha temor ao Senhor. Não diga que Deus disse se Ele não falou. Não diga que Deus disse se não há dentro de você uma convicção a partir de quem Deus é. Como eu tenho a certeza? Quando aquilo queima dentro de mim, eu não estou avistando, mas creio que vai acontecer. Porque, queridos, para Deus te entregar algo, primeiro Ele desperta dentro de você fé. E a partir da fé você gera uma convicção. E a partir dessa fé, dessa esperança, a tua convicção é consolidada. E por meio de obediência você alcança aquilo que te foi prometido pelo Senhor. Quando Deus libera uma palavra, não é porque Ele quer que você saia correndo fazer. Ele quer que você se sujeite ao processo para se tornar aquilo que a palavra diz que você vai ser. Maturidade é processual. O que nós precisamos compreender é que nesses dias nós precisamos decidir o que nós queremos ser. Se nós queremos continuar sendo meninos da fé, ou se nós queremos ser embaixadores do reino do Senhor. Se nós queremos ser aqueles que vão fazer o nome de Cristo conhecido, não por um discurso bonito, não por 10 diplomas de teologia, mas por uma convicção gerada por meio da fé e por uma vida vivida de exemplo de Cristo, por uma testemunha viva de quem Cristo é em nós. Não são os meus diplomas, queridos, que me colocam na condição de embaixador do Senhor, mas são os meus joelhos e a minha vida de arrependimento que me colocam em condição de se tornar um embaixador do reino de Deus. Embaixador não fala de si, embaixador sinaliza o reino que o enviou. O problema é que nós temos muitas pessoas dizendo que são embaixadores, mas só estão falando de si. E no final da reunião eles falam Jesus, só para dizer que a reunião foi para Jesus. Mas na verdade Jesus não estava na reunião. Há mais preocupação de falar de si mesmo do que de falar de quem realmente nos enviou. Quem gasta muito tempo falando de si é porque precisa de aprovação. Agora quem já foi aprovado por Deus não precisa falar de si, fala de Deus. E a partir de Deus as pessoas conhecem quem você é. Nós precisamos entender o processo de Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios 5:20. Hoje você vai abrir bastante a Bíblia, irmão. Você não vai dizer que o pastor pregou e não leu a Bíblia hoje. Aleluia. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome de quem?
de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vós reconcilieis com Deus. O que significa embaixador? É a presença oficial de uma nação instalada dentro do território de outra nação. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: você não pode ser igual ao lugar que você está inserido no mundo. Você precisa contrapor ao que o mundo está dizendo. Você precisa trazer o entendimento da minha nação, de quem eu sou. Você precisa trazer a revelação do reino de Deus para dentro de um ambiente que não é teu território. Deus nos chamou para, no meio de territórios hostis, pregar o evangelho. Porque o embaixador não fala de si mesmo, o embaixador fala a partir daquele que o enviou para estar naquele lugar. É por isso que a palavra diz aqui: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Anteriormente a esse versículo, a palavra diz que nós somos chamados para sermos pregadores, para divulgarmos e sermos ministros de reconciliação. Qual reconciliação? A do homem para com Cristo, porque a única forma de um homem não morrer e não estar em condenação é quando ele se reconcilia com o seu Criador. Então nós não somos embaixadores a partir do que nós queremos ser e que nós entendemos. Nós somos embaixadores como ministros de reconciliação. De quem? Do homem para com Cristo. E como que nós geramos essa reconciliação? Dando testemunho por meio de uma vida vivida e por meio de uma sujeição a um senhorio que está sobre nós, por meio de uma sujeição a uma legislação que nos diz: haja diferente do lugar que você está inserido. Como eu entendo se eu sou embaixador, se no território que eu estou, eu não compactuo com as coisas daquele território? O embaixador, ele tem legalidade e autoridade para agir em um território que não é seu. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Quando você alcança a maturidade, eu dou para você a autoridade para você pisar na cabeça da serpente. Eu dou para você a autoridade para você adentrar em ambientes hostis e falar do meu nome. Todos no ambiente precisam se sujeitar, porque uma autoridade entrou no recinto. É isso que o Senhor está dizendo. É essa igreja que vai revelar o Cristo. Homens que se sujeitam ao Senhor, a ponto de entrar em lugares e fazer Cristo conhecido. Eu não sei se eu vou fazer, se eu vou falar. Então você não sabe quem você é ainda. Você precisa encontrar dentro de você um lugar para que você se submeta ao processo de Cristo. Quando eu entendo que eu deixei de ser menino e passei a uma condição de embaixador, de alguém que está dispondo o coração para falar e para ensinar acerca das coisas concernentes ao reino de Deus, é quando as circunstâncias à minha volta não determinam quem eu sou dentro. Eu preciso compreender que a minha identidade em Deus não muda por causa do ambiente, mas é o ambiente que precisa mudar por causa de quem eu sou em Cristo. Abra a Bíblia comigo lá em Efésios 6:20. No mundo que coloca homens em autoridade, muitas vezes a negociação de princípios e a venda da sua alma. Mas no reino de Deus, o que dá autoridade para homens é quando eles deixam de viver a sua vida e se sujeitam ao Senhor da obra e se humilham e se arrependem. Aí o Senhor nos dota de autoridade para que eles funcionem a partir de quem Deus é. Irmãos, o reino de Deus não tem nada a ver comigo ou com você. Ele fala do Cristo que está vindo. Não é para nós pregar um evangelho acerca daquilo que nós pensamos e acreditamos dentro do nosso orgulho. É para nós sujeitar a verdade do evangelho e falar acerca dessa verdade. É esse reino que nós precisamos pregar. Efésios 6:20 fala o seguinte: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu estou aqui preso, estou em Roma, estou preso, estou aqui, mas eu não deixei de ser quem eu fui chamado para ser. Eu sou embaixador em cadeias, mas eu não perdi a autoridade, porque as cadeias estão me prendendo. Irmão, a autoridade não está ligada à tua postura, a autoridade está ligada à postura que você tem para com Deus e o que Deus está fazendo dentro de você.
Ai, porque eu sou uma autoridade, me respeitem. Se você precisa pedir respeito, se você precisa dizer que você é autoridade, é porque você não é autoridade. Porque uma autoridade, quando chega no recinto, ela é reconhecida porque sobre ela descansa uma graça diferente. Deus colocou sobre ela, sobre essa pessoa, uma graça em que quando ele chega no recinto, esse recinto respeita a sua presença. Por quê? Porque não estou entrando em meu nome, eu estou entrando em nome daquele que me enviou. Não faça nada a partir dos seus títulos, faça a partir de Cristo. Não corra atrás de títulos, corra atrás de arrependimento. Porque é dessa forma que Deus vai fazer em você e vai te transformar. As cadeias e a perseguição não mudam a identidade de quem entendeu que é o embaixador, de quem foi construído pelo Senhor. Quando eles são aprisionados, eles ficam muito mais desafiados a levar o Evangelho. Eles são mais fortalecidos. É engraçado que o mundo nesse tempo falava, vamos perseguir, vamos matar. Quanto mais perseguia, mais forte eles ficavam. É porque o governo que está sobre as nossas vidas, o reino que está vindo para essa terra, não governa da forma que essa terra governa. Nada temos de governo nessa terra que nos sinalize o governo de Cristo. Pelo contrário, o governo de Cristo precisa ser sinalizado para essa terra a partir da igreja de Cristo. Igreja, entenda. Nós somos chamados para trazer a mudança no mundo. Nós somos chamados para trazer justiça, para praticar justiça. Nós somos chamados para que as regiões e as cidades mudem a partir da nossa postura de igreja. Se nós não compreendemos isso, nós não vamos alcançar esse lugar. É tão bonito que nós lemos alguns textos bíblicos. Não, Deus nos chamou como raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido. Mas sabe a quem Deus está se referindo aqui? Aqueles que deixaram de viver a sua vida para viver a vida de Deus a partir deles. Aqueles que decidiram passar os processos. Você não se torna um embaixador do reino de Deus em 2 dias. Há um processo. Na naturalidade desse mundo, um homem, para ser embaixador, ele passa cerca de 30 anos estudando para chegar a esse lugar. Ele se torna um diplomata, ele continua estudando, ele continua conhecendo tudo que fala da sua nação. Ele precisa não ter um livro, mas ele precisa ter um livro dentro dele. Sabe quando nós vamos tornar embaixadores do reino de Deus? É quando nós tivermos esse livro na nossa mão, mas é quando esse livro estiver dentro de nós. Porque quando esse livro estiver dentro de nós, todas as nossas atitudes vão ser concernentes ao que está escrito nesse livro. E esse livro nada mais é do que a legislação de um rei que está vindo. Não basta termos ele na mão e lermos ele no momento do aperto. Ele precisa ser dentro de nós uma verdade. É por isso que nós precisamos ser passados pelo processo de Deus. É por isso que um homem precisa trabalhar, se preparar para alcançar o lugar de embaixador. Por quê? Porque ele vai para outra nação. Mas a lei daquela nação não governa quem ele é. Quando Deus te envia para um lugar diferente, irmão, não é para você se transformar no ambiente que você está, não é para você se transformar naquilo que está sendo pregado no lugar, é para você fazer a diferença. Ai, pastor, eu fui trabalhar numa empresa agora há pouco tempo e assim, só tem satanista lá. Glória a Deus. Ah, só tem gente que faz macumba, faz mal para os outros. Glória a Deus que Deus te pôs lá. Por que glória a Deus? Porque Deus precisava de uma luz naquele lugar e você é essa luz. Deus precisava de alguém que trouxesse para aquele lugar um reino e um governo diferente. Irmãos, tem crente orando para sair do lugar hostil para ir para o lugar tranquilo. Deixa eu falar uma coisa para você, o lugar hostil te prepara para ser um filho. Se você não passar por lugares hostis, você vai sempre ser um menino com uma herança, vai sempre pedindo todas as coisas, porque você não consegue acessar nada. O lugar hostil é para te aprovar para um lugar que Deus está te levando. As dificuldades alinham o nosso coração, elas não nos tiram da presença de Deus, pelo contrário, elas nos levam mais ainda à presença, mas dificuldade gerada pelo processo de Deus nas nossas vidas, não dificuldade gerada pela nossa teimosia, a nossa meninice, de querer fazer as coisas do nosso jeito. Nós precisamos compreender essas coisas. Abra 1 Pedro 2, do 9 em diante.
Eu já vi gente usando esse texto para tripudiar sobre os outros. Menino, não entendeu nada do que está escrito aqui. 1 Pedro 2, versículo 9 e 10 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Para que haja eleição, é um processo, você precisa ser escolhido para estar naquele lugar. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. Falou que povo de propriedade. Se você pertence a alguém, não é você que vive a sua vida como você quer. Você é propriedade exclusiva de Deus. A condição de ser uma raça eleita, um sacerdócio real e uma nação santa é se você é uma propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamares o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Não está escrito assim acerca de você proclamar a tua vida, para que você seja glorificado. Não, está escrito aqui a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E como que eu alcancei misericórdia? Porque eu entendi que eu sou propriedade exclusiva de Deus, porque eu me submeti ao processo de Deus. Eu só posso ser o cumprimento desse versículo se eu estiver adequado aos requisitos da parte B do versículo 9. Qual é o requisito? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu só sou raça eleita, eu só sou sacerdócio real, eu só sou nação santa de Deus se eu cumprir o meu chamamento de anunciar as virtudes daquele que me tirou das trevas. Sabe o que a palavra está dizendo aqui em Pedro? Pedro está dizendo bem assim: ei, você precisa falar daquele que te tirou. Você precisa testemunhar acerca do Cristo. Abre em João 14:30 comigo. João 14:30, Jesus diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço o que o Pai me ordenou. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Se nós entendemos e compreendemos que fomos chamados para ser embaixadores do seu reino, nós não podemos ter nada do mundo dentro de nós. Por quê? Porque aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Sabe o que nos dá autoridade? É olhar para o mundo e falar bem assim: ei, Satanás, nada você tem em mim, nada você governa em mim. Por quê? Porque eu só faço aquilo que o meu Pai me ordena para fazer. Nada tem em mim. Nada tem em mim. Por mais que você seja o príncipe desse mundo, você governe sobre esse mundo, você determine as decisões desse mundo, nada você tem em mim. O que te dá autoridade é se a plenitude do governo que está sobre você vem do Senhor. Se a tua movimentação não é a partir do que você acha, mas é a partir daquilo que o Pai está fazendo. Nós precisamos desenvolver naquilo que Deus está fazendo nesses dias. Pare de construir a tua igreja, a tua denominação, irmão. Se envolva na igreja de Cristo, porque a igreja continua tendo um único cabeça que se chama Cristo. Pare de construir coisas que favoreçam você. Se submeta ao Senhor, porque a atitude de alguém que constrói para si é de menino. Eu não sei por que as coisas estão acontecendo. Satanás está vindo contra. Por quê? Porque quem governa as suas atitudes não é Cristo. Quando o diabo se levanta, tem um propósito ele se levantar, para que na queda dele, Cristo seja glorificado. Ele só tem um propósito de se levantar, para que na queda dele, Cristo seja glorificado. Por meio do quê? Por meio do testemunho do Cristo que habita dentro de mim e de você. Jesus deixa claro aqui para os seus discípulos: aí vem o príncipe desse mundo,
Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: ele não tem nada em mim. Sabe por quê? Porque eu sou embaixador de um reino que não é desse mundo. Eu sou embaixador de um reino que está vindo para esse mundo, de um reino que vai mudar todo o processo e toda a forma desse mundo viver. De um reino que vai chegar e dizer assim: política, saia, porque agora eu vou implantar a política do reino de Deus. Quando o nosso Senhor vir, todas as coisas vão convergir para um único propósito: fazer o nome de Deus conhecido, fazer o nome de Deus exaltado sobre todas as coisas, fazer o nome do seu Pai exaltado sobre tudo. Nós precisamos nos sujeitar ao senhorio de Cristo. Romanos 8, 18 e 19. Aleluia. Romanos 8, 18 e 19. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque por mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmão, você está chorando por causa do sofrimento. Você não parou para perceber que eles não vão ser comparados com a glória que vai ser revelada por meio de nós, a sua igreja. O sofrimento é necessário nesse tempo. Ele é necessário para nos alinhar, para alinhar o nosso coração, para que seja gerado em nós arrependimento. No versículo 19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por meio do sofrimento nós seremos manifestados pelo Senhor. Vai nos ser revelada uma glória que somente Ele pode nos dar. Existe uma expectativa da criação para a revelação dos filhos. Tem tanta gente dizendo que a igreja, nós vamos agora corresponder à expectativa. Não, você não vai corresponder sem o senhorio de Cristo, sem que o nosso Senhor esteja governando sobre todas as coisas. Nós estamos gemendo, nós estamos sendo preparados para esse tempo, nós estamos sendo moldados pelo Senhor para essa glória que está vindo. Porque por mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Sabe o que significa glória aqui, irmãos? Significa empoderamento, um lugar de governo. Essa glória é um empoderamento da paz de Deus sobre nós, para que a partir desse empoderamento que o Senhor derrama sobre nós, nós possamos trazer a clareza e a definição da legislação do reino de Deus, e não somente uma informação, mas com autoridade de manifestação. Eu posso dar a você uma informação nessa noite, mas se dentro de mim houver uma glória do Senhor, essa glória vai trazer não somente uma informação, mas vai trazer um rompimento dentro da tua vida, vai trazer uma glória dentro de você, vai trazer uma manifestação de um lugar que você precisa entrar em arrependimento. Porque, irmãos, de informação nós estamos cheios. Nós precisamos entrar em um lugar de sujeição ao Senhor, para que essa glória seja manifestada dentro de nós, para que a nossa informação acerca do Evangelho venha também sinalizando o Evangelho por meio do que? De sinais, de milagres e de transformação de vidas. Nós precisamos entender essas coisas. Esses 2 versículos falam dos filhos que alcançaram a condição de homens maduros, a condição de embaixadores, prontos para legislar, não mais por causa própria, mas em nome daquele que os enviou. Irmãos, vamos parar de falar em causa própria. Vamos parar de ficar defendendo A ou B. Vamos falar em nome daquele que nos enviou. Aquele que nos enviou não tem nada com esse mundo. Aquele que nos enviou, nada desse mundo se compara àquilo que Ele é. Aquele que nos chamou para esse lugar de autoridade, Ele não tem nada com esse mundo. Esse mundo não tem nada nele. E é justamente que isso nós precisamos entender, para que nós possamos revelar o Cristo e não os nossos achismos. Nós somos salvos em Cristo para nos tornar filhos.
e para alcançarmos maturidade de embaixadores, para demonstrar e mostrar uma legislação do céu na terra. Esse é o propósito da salvação. Agora eu fui salvo e agora o que eu faço? Eu durmo e espero. Não, irmão. Você foi salvo para entrar no processo de crescimento, para se tornar um embaixador, para falar acerca das grandezas de Deus e trazer para a terra uma sentença. Ou você se arrepende dos seus pecados, ou você se arrepende e volta para o Senhor, ou você vai ser condenado com esse mundo. Irmãos, o Evangelho não mudou. O Evangelho do Jesus que foi batizado e ao sair do batismo declarou que era o Evangelho, permanece o mesmo. E a declaração dele naquele dia foi: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Sabe o que ele está dizendo? Arrependei-vos, porque uma nova legislação vai governar a partir de hoje, e você só tem a condição da salvação no momento que você permitir que esse governo, essa legislação determine a tua forma de caminhar. Quando nós compreendemos isso, nós começamos a viver uma vida para fazer Cristo conhecido. A salvação, ela é o começo da nossa caminhada, ela não é o fim. Ela é o princípio daquilo que vamos nos tornar no Senhor. É o princípio de uma nova vida. Eu não posso parar na salvação. Eu não posso dizer, agora eu sou salvo, parei, agora o que vai ser? Não, eu preciso entender que a salvação é a porta de entrada para a construção do caráter de Deus dentro de mim. Ela é a porta de entrada para que eu possa ser construído pelo Senhor. Abra a tua Bíblia comigo em Efésios 1. Eu vou encerrar aqui. Efésios 1, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13 e 14 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Ei, permita-se ser selado pelo meu Espírito, porque Ele é o único que garante o alcance total da promessa que eu te dei. Ele é o único que vai dizer que você tem direito à plenitude da herança. Penhor significa ter o selo do Espírito. Penhor significa uma garantia de receber em totalidade a promessa dada a mim pelo Senhor. O que me garante esse penhor é o selo do Espírito. O que me garante alcançar a promessa em totalidade se dentro de mim há o selo do Espírito de Deus. Se o Santo Espírito da promessa está dentro de mim, se eu faço e me movo a partir dele, se isso ocorre dentro de mim, existe um penhor da minha herança. E por que esse penhor? Porque esse penhor diz assim, é o seguinte, existe uma garantia. Deus depositou em mim uma garantia de que eu vou alcançar a totalidade daquilo que Ele disse para mim. E qual é a garantia? É o selo do seu Espírito. E como eu sei se eu sou selado pelo Espírito de Deus, se o caráter desse Senhor e desse Espírito faz parte de quem eu sou? Chega de nós pregarmos uma salvação mentirosa, medíocre e barata. Uma salvação baseada nos achismos e nas vontades, nas necessidades somente. Nós precisamos pregar um Deus salvador a partir do caráter dele. Porque a palavra diz assim, em que também vós, depois de que ouvis a palavra da verdade, o que ele diz? No momento que você ouviu a palavra da verdade confrontou você. E a partir do confronto você foi para um lugar de arrependimento. E o que entrou? Entrou o evangelho da vossa salvação. Porque o evangelho da salvação é arrependei-vos. Tendo nele também crido, fosse o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. Para que essa salvação entre, você precisa fazer o quê? Crer. Porque se não houver dentro de você o crer, não adianta dizer que você se sujeitou ao Evangelho. E porque você precisa crer, para que o Espírito da promessa seja gerado dentro de você, e esse Espírito te garanta a totalidade da herança do Senhor.
Sabe o que a palavra está dizendo aqui? Você precisa se tornar um homem maduro para que você tenha alcance de toda a herança que eu tenho para você nesses dias. É isso que o Senhor está dizendo. E o Senhor, o seu Espírito nos pergunta nessa noite: o que nós queremos ser? Nós queremos ser meninos vestindo roupa de gente grande? Ou nós vamos nos sujeitar aos processos para nos tornarmos embaixadores de um reino que está vindo? Porque o propósito, irmãos, da salvação ter nos alcançado é para que entremos no processo da transformação, para que a partir de uma vida entregue totalmente ao Senhor, de uma vida que se sujeitou a ser desenvolvida pelo Senhor, a partir dessa vida nós possamos fazer Cristo conhecido por meio do testemunho daquele que nos salvou. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a graça não é algo que foi dado irresponsavelmente. Nós precisamos de parar de banalizar a graça do Senhor. Nós somos alcançados pelo seu amor, mas o propósito de sermos alcançados pelo seu amor é sermos levados a um lugar de arrependimento. O único capaz de gerar dentro de mim o Cristo verdadeiro, o único capaz de gerar dentro de mim as condições de me tornar o embaixador do reino de Deus nessa terra, é quando eu me sujeito a viver uma vida em arrependimento. E quando você sujeitar a isso, você vai ver o que Deus fará em você e a partir de você. A decisão é tua. Decida ser o embaixador, decida crescer, decida se sujeitar aos processos de Deus, decida parar de reclamar, de chorar, de choramingar, para que Cristo seja exaltado dentro de você, para que Ele seja revelado por meio da tua atitude. Feche os teus olhos. E aí na sua casa se coloque de pé, por favor. E eu gostaria que você, juntamente com os teus, fizesse uma oração ao Senhor. Uma oração baseada naquilo que você ouviu nessa noite. O desejo do meu coração é que você não tenha somente sido um ouvinte durante esse tempo, mas que a partir do que você ouviu, você se torne um praticante. Porque a palavra diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica é um homem prudente. É um homem prudente que está construindo sobre a rocha. Querido, que não seja só mais uma mensagem que você ouviu, que não seja só mais uma pregação, que você não seja um ouvinte de mensagem no YouTube, mas você seja um praticante da palavra de Deus, querido. Que Deus mude você, que você realmente nesses dias entenda o porquê que Deus te chamou para estar perto dEle. Pai, nós oramos essa noite. Mediante a Tua palavra, Senhor, nós nos sujeitamos ao que está escrito. E pedimos, Senhor, não nos deixe de forma alguma quebrar qualquer processo por meio, Senhor, da nossa ansiedade e desejo de ser aquilo que ainda não estamos prontos para ser. Pai, eu oro, Pai, para que o clamor e o grito desse mundo não determine os próximos passos da Tua igreja. Mas eu oro que o que foi dito e escrito a partir da Tua palavra determine os próximos passos da Tua igreja. Eu oro para que todos nós venhamos nos sujeitar ao processo, para que no momento devido nós possamos alcançar a maturidade e possamos ser desenvolvidos como embaixadores do Teu reino. Alguém que entendeu, se sujeitou e vive a partir de uma legislação que não foi desenvolvida nesse mundo, que não é desse mundo, que nada tem com esse mundo, mas ela é pura, ela é santa e ela é única, Senhor. Que essa legislação determine a nossa caminhada. E automaticamente, no momento que nós entendemos isso, a legislação desse mundo vai se, meu Deus, entrar em contradição, em contrariedade a que somos. E isso vai provar para nós que estamos no caminho correto, porque estamos na contramão do que o mundo tem proposto. Gere em nós um coração disposto a ouvir e a obedecer a Tua palavra. Gere em nós um coração disposto a nos submeter, a entrar em um lugar de arrependimento quantas vezes forem necessárias. Que nós possamos nessa noite nos arrepender, que nessa noite nós possamos pedir perdão a Ti, Senhor, de estarmos construindo as nossas casas por meio de aparência, mas que nós possamos nos sujeitar àquilo que o Senhor precisa construir em nós. Talvez para muitos ainda não apareça, talvez muitos ainda não percebam, mas o Senhor está trabalhando dentro deles, porque o Senhor está fundamentando a Sua palavra neles, Pai. Eu oro, Pai, e abençoo cada homem, cada mulher que ouviu a palavra do Senhor nessa noite. Eu oro para que essa semente encontre lugar no coração de cada homem e mulher
e produza o fruto 30, 60 e 100 por um. Eu oro para que essa palavra, Pai, seja em nós uma verdade. Eu abençoo cada pessoa, cada homem, cada mulher que me ouve nessa noite, para que ele tenha uma semana poderosa, guardada no Senhor, para que em todo momento ela te faça conhecida e faça o teu nome revelado no meio e no lugar que ela for inserida. Que realmente nós possamos ser testemunhas do teu reino e possamos te chamar de Pai e possamos te refletir como um filho, em o nome de Jesus. Amém.